Boa noite, gente. Graças e paz de novo. Abra uma Bíblia de vocês em Lucas. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 35. Todos acharam? Amém? Lucas 18, a partir do verso 35. Diz assim: Ao aproximar-se ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. E Jesus lhe disse: Recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Amém. Pois bem, vocês já repararam que eu gosto muito de Lucas e que eu gosto muito do livro de Atos. Já falei um dos motivos de eu gostar tanto de Lucas. Lucas, ele tinha um caráter muito de ser um historiador. Ele pesquisava as suas informações. Ele era alguém que gostava de trazer informações que os outros não traziam, que gostava de pesquisar a fundo tal situação, o que aconteceu. Ele era um grande pesquisador da vida de Cristo. E não somente isso, Lucas foi um pesquisador da vida de Cristo e da vida da igreja. Esse foi Lucas. Esse texto que nós encontramos é um texto que narra o que aconteceu entre um mendigo que era pedinte, né, que era que pedia esmola, e Jesus Cristo. É algo muito óbvio, nós já sabemos que Jesus curou o mendigo, mas o tema da mensagem de hoje é: Jesus ouve os necessitados. Jesus ouve o coração daqueles que passam por necessidade. Não apenas isso, Jesus também ouve o coração daqueles que estão em sofrimento. Jesus ouve a oração daqueles que sofrem. Vamos lá, vamos começar. Vocês já conhecem como eu sou, 3 pontos. Divido o texto em 3 pedaços, tira 3 lições e a gente vai seguindo dessa maneira. Vamos ler os versículos de 35 e 36. Diz assim: Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. A primeira lição e a primeira palavra que eu quero que vocês, a primeira expressão que eu quero que vocês se atentem é a palavra à margem, ou à beira do caminho. Aqueles que estão ao nosso lado. Quantas pessoas estão à margem de nossa sociedade? Quantas pessoas estão à beira do caminho por onde passamos? Quantas pessoas estão à beira do local que nós passamos constantemente? Quantas pessoas nós vemos afastadas da sociedade, vivendo uma vida de perdição? Quantas pessoas nós conhecemos? Acredito que muitas, não é verdade? Conhecemos muitas pessoas assim, nós vemos isso constantemente, nós vemos essas pessoas constantemente, diariamente nós vemos pessoas dessa maneira. Muitas pessoas estão à margem. Quantos deles estão isolados em seus vícios? São muitos também ou não? São. Quantos deles estão afastados da sociedade por serem viciados, seja alcoólatras, sejam dependentes químicos, sejam prostitutas e prostitutos, sejam pessoas de qualquer tipo de vício. Mas quantas pessoas estão afastadas da nossa sociedade por causa dos seus vícios? São muitas. Quantas pessoas nós não vemos pedindo esmola no meio da rua? Quantas pessoas nós vemos no meio da rua com suas crianças nos braços, pedindo uma ajuda para alimentá-la? São muitas. Muitas pessoas estão à margem de nossa sociedade. Muitas pessoas estão ao nosso lado e muitas vezes o que nós fazemos é simplesmente passar pelo mesmo caminho que eles, fechar os olhos, tampar os ouvidos, fechar a nossa boca, empinar o nosso queixo, o nosso nariz e simplesmente continuar andando. A verdade é que muitas vezes nós simplesmente não nos importamos com aqueles que estão sofrendo ao nosso redor.
A verdade é que muitas vezes o que nós mais fazemos é simplesmente não se importar com aqueles que estão em completo desespero e perdição. Nós não nos importamos. Não nos importamos. A marginalidade, as drogas, a bebida, as desgraças da vida, tudo isso são frutos da queda. É muito óbvio quando falamos que o homem pecou e se afastou do Senhor. Romanos 3:23 fala isso, porque todos pecaram e estão distantes da glória de Deus. Todos pecaram, todos se afastaram de Deus. A queda foi a causa da desgraça que afligiu e aflige a sociedade. A queda é a causa disso tudo. Nós não temos como mentir, nós não temos como tirar esse fato, nós não temos como recusar essa verdade. A queda do homem foi o que fez a desgraça vir. Mas foi justamente a desgraça, o fato do homem estar isolado em seus próprios vícios e pecados, foi o fato do homem estar viciado em pecar, que Deus se compadeceu e demonstrou toda a sua graça e misericórdia na vida de Cristo Jesus, vindo até nós, morrer por nós e nos reconciliar com Ele. A desgraça da humanidade, a desgraça que nos alcançou, Cristo Jesus levou sobre si tudo isso. Cristo Jesus. A verdade é que nós olhamos para essas pessoas que estão ao nosso lado, à nossa margem, e olhamos assim e falamos, tem mais jeito não. Esse daí é um perdido, não tem mais não dá mais nada, tem nada no mundo que dê jeito. E nós nos esquecemos de que há um poder transformador que dá jeito em qualquer ser humano. E esse poder transformador é o poder de Cristo Jesus. Nós sabemos disso, mas somos extremamente omissos em relação a isso. Somos extremamente omissos em comunicar uma verdade que transforma. Quantas pessoas estão sem esperança por não conhecerem a Cristo? Quantas pessoas à nossa margem também estão não somente pedindo esmolas? Não falo não somente desse tipo de pessoa, mas eu falo também das pessoas que nós vemos, olhamos assim e falamos, cara, não tem nada de ruim acontecendo com essa pessoa. Não tem nada de mal acontecendo com ela. Mas quantas pessoas ao nosso redor, que estão à nossa margem, à beira do nosso caminho, ao nosso lado, caminhando pela mesma calçada que nós, que também estão sem esperança e sem expectativa de transformação. Quantas pessoas são? Ou diremos que não há? Ou diremos que essas pessoas não existem? Ou diremos que essas pessoas também as pessoas não são acometidas por falta de esperança? Seremos omissos em relação a isso também? Não, não seremos. Eu espero muito que você não seja. Isso não é um problema tão somente social. As pessoas que se afastaram de Deus por causa da queda, por causa do pecado, que hoje estão entregues à bebida, às drogas, à prostituição, essas pessoas também são um problema da igreja. Porque essas pessoas também precisam ser alcançadas pela mensagem que a igreja comunica. Essas pessoas também precisam ser alcançadas pela obra, pela boa ação daqueles que pertencem a uma comunidade de fé. Essas pessoas também devem ser alcançadas por aqueles que um dia foram alcançados. As pessoas que hoje vivem em completa desgraça, à nossa margem, à margem de nossa sociedade, sofrendo e passando por necessidade, essas pessoas também precisam ser alcançadas por nós. Essas pessoas também precisam. Nós não podemos esquecer deles. Nós não podemos simplesmente fechar os nossos olhos, tampar os nossos ouvidos, empinar o nosso nariz e viver como se nada tivesse acontecendo, como se não houvesse problema no mundo, porque há. Porque há sim problema no mundo. Porque todos pecaram e estão distantes da glória de Deus. Porque todos estão distantes daquele que transforma vidas. Mas nós temos uma missão muito evidente. Nós temos uma missão urgente a ser cumprida. A missão de alcançar os perdidos. Cristo Jesus, na passagem de Mateus 9, diz que Jesus passava de cidade em cidade, povoado em povoado, e chegou um determinado momento onde ele olhou para as multidões e se compadeceu, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. E ovelha sem pastor morre. Ovelha que não é cuidada, morre. Pessoas que estão em completo desespero, angústia e sofrimento também morrem se não forem cuidadas. Se nós não nos colocamos à disposição de cuidar de pessoas que estão sofrendo, se nós não nos colocamos em posição
de pessoas que se importam com as vidas que estão ao nosso redor e estão à nossa margem, nós somos extremamente omissos. Estamos cooperando para com a morte dessa pessoa. E sabem o que é mais triste? Se o homem pecou e está distante do Senhor, uma vida distante do Senhor até vai. Mas a maior tristeza está no fato de que após essa vida, uma eternidade está por chegar. E uma eternidade sem a presença do Senhor é tempo demais em sofrimento. Havia uma curiosidade por parte desse mendigo. O versículo 36 diz o seguinte: quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Sabe quantas pessoas estão ao nosso redor perguntando o que é que está acontecendo? Quantas pessoas estão ao nosso redor perguntando o que é que está acontecendo com o fulaninho que está mudado? O que é que está acontecendo com você que agora tem alegria de uma hora para outra? O que é que está acontecendo com você que foi curado de um problema de saúde? O que acontece com essas pessoas que têm a sua vida transformada é que elas encontraram a Cristo. O que acontece com essas pessoas que um dia teve a sua vida alcançada pela mensagem do Evangelho é que elas reconheceram aquele que é o principal transformador de vidas, Jesus Cristo. Aquele que é a causa de nossa transformação. O que aconteceu com essas pessoas que um dia tiveram as suas vidas mudadas é porque elas tiveram um encontro com o Evangelho genuíno que transforma vidas. Sabe por quê? Porque dessas palavras emana um poder surpreendente e transformador. Porque dessa palavra aqui, dessa mensagem, da Bíblia Sagrada, da sã doutrina, emana um poder surpreendente que transforma vidas. E um dia eu e você tivemos encontro com essa palavra. E porque tivemos encontro com essa palavra e com o Cristo que essa palavra anuncia, nós tivemos as nossas vidas transformadas. E por que é que nós hoje somos omissos, escondemos a nossa Bíblia debaixo do nosso braço, fechamos a nossa boca, não proclamamos o Evangelho e não nos importamos com as vidas que estão padecendo ao nosso redor, necessitando de transformação? Será possível que nós estamos cegos? Porque a Bíblia fala que aqueles que estão cegos são as pessoas do mundo. Será possível que nós somos os que estão em cegueira? Será possível que nós somos aqueles que estão surdos a ouvir o clamor dos que necessitam ao nosso redor, daqueles que estão sofrendo ao nosso redor? Será possível que nós seremos aqueles que fecharemos as nossas bocas, quando na verdade o mundo está cheio de ouvidos, necessitando de apenas uma palavra: Jesus Cristo transforma e Jesus Cristo salva? Nós continuaremos fechando nossas bocas, fechando nossos ouvidos e fechando os nossos olhos para tudo isso também? Será possível? Então, gente, eu espero que não. Esse mendigo que era cego, ele tinha uma curiosidade: o que está acontecendo? Quantas pessoas estão ao nosso redor também perguntando o que é que está acontecendo com nossas vidas? Versículo 37 a 39 diz o seguinte: disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós vemos um grito e um anúncio. Disseram-lhe que Jesus estava passando. Será que temos anunciado a chegada de Cristo aos necessitados? Será que as pessoas que estão ao nosso redor em completo desespero, angústia, sofrimento, necessidade, estão ouvindo a mensagem de que Cristo está chegando? Eu não sei quantos aqui acompanharam os vídeos que a Junta de Missões Nacionais publicou nas suas redes sociais quando teve uma operação Jesus Transforma dentro da Cracolândia, lá em São Paulo. E um dos vídeos, pessoas da Cracolândia, dependentes químicos, falavam assim: abre espaço que a vida está chegando. Pessoas que estão mortas, pessoas que estão em completa necessidade, abra caminho que a vida está chegando. O mendigo viveu isso. O que está acontecendo? Eu preciso saber o que está acontecendo. Por que é que tem tanta movimentação aqui? Disse: olha, Jesus Cristo está chegando. Jesus Cristo está passando. Quantos de nós temos aberto nossas bocas e falado: Jesus Cristo está chegando?
Ou nós temos guardado essa mensagem somente para nós? Jesus Cristo está chegando, mas Ele está chegando somente para mim e para a minha família. Quando na realidade há tantos outros ao nosso redor também precisando de uma mensagem. Jesus Cristo está chegando. Quantos de nós temos anunciado a chegada de Cristo? O mendigo cego já conhecia sobre Jesus. Por isso que ele se encheu de esperança. Mas e aqueles que não conhecem? E aquelas pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus? E aquelas pessoas que não sabem nem quem é Jesus? E os povos ainda não alcançados, que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, como terão esperança? E as pessoas de nossa sociedade que vivem caminhando como se Jesus Cristo não existisse, ou como se Jesus fosse apenas mais um mito religioso. Como elas conhecerão, se não há quem fale? Sabe, eu estava lá em Riachuelo, e eu estava conversando, é engraçado, lá em Riachuelo, o meu grupo de evangelismo, ele pegou uma sina com um bebo, que toda a vida que a gente saía na rua, aparecia um homem embriagado para falar com a gente. E era muito engraçado. Aí teve um que chegou aí, disse que, ele falando assim, eu já fui para a igreja 3 vezes já, mas não fico não. Eu disse, por que não fica? Porque ela corta. Se ela corta, ela quem? Se ela corta, ela tem poder. A minha ligação com Deus, ela corta. Eu disse, ela quem? Aí ele disse, é o problema, ó, quando ela vem à memória. Eu disse, é mulher? Se é. Me separei, não consegui esquecer ela. E toda vida que eu vou para a igreja, que eu lembro dela, eu volto para a cachaça. Se meu coração é dela, eu disse, então entrega o coração a Jesus. Se o problema é o coração ser dela, entrega o coração a Jesus. Não, porque ela me separa de Deus. Se o Senhor já entregou o coração a Jesus, o Senhor já experimentou ter Jesus reinando no seu coração, ao invés de uma mulher reinando no seu coração. Não, porque ela me traiu, não sei o que. Se o Senhor ainda entrega o coração a ela, disse, meu Senhor, vamos com calma. E, minha gente, quantas pessoas estão ao nosso redor com uma mensagem de ela corta, ele corta, o vício corta a minha relação com Deus? Quantas pessoas estão ao nosso redor tendo a sua ligação com Deus cortada por causa dos seus pecados? Será mesmo que nós não iremos anunciar de que Jesus Cristo está chegando e que Ele, na verdade, está voltando, porque Ele já veio justamente para quebrar o muro que nos dividia e para nos reconectar com o Senhor, que um dia nós nos separamos? Há uma mensagem muito evidente a ser proclamada: Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo já veio e já morreu por mim e por você. Jesus Cristo já levou sobre si todas as nossas dores e as nossas desgraças, para nos dar de graça um favor imerecido. Esse é Jesus Cristo. O cego grita por misericórdia. Sabe, muito interessante o que o cego faz. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí o texto continua dizendo que alguns iam adiante dele e repreendendo, como que diz assim, não grite não, fale mais baixo, não incomode, hoje não, deixe para depois, outro dia. Mas ainda assim ele se levanta e grita ainda mais forte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Será mesmo que nós iremos repreender os gritos por socorro daqueles que necessitam ao nosso redor? Será mesmo que nós seremos as pessoas que iremos fechar os nossos ouvidos para os gritos constantes daqueles que carecem de Jesus Cristo? Minha gente, nós temos uma missão e uma mensagem muito evidente, e uma missão e uma mensagem que é urgente a ser proclamada. Cristo Jesus está voltando. A esperança que você não tem, Cristo Jesus é a causa. Cristo Jesus é a solução para isso. Cristo Jesus é a causa de termos esperança, apesar das labutas e dificuldades do dia a dia. Esse é Jesus Cristo. Mas há uma coisa ainda mais bela no texto, é que além do cego gritar ainda mais alto, além dele clamar ainda mais alto por misericórdia ao Senhor Jesus Cristo, o mais belo do texto está no fato de que Cristo ouviu. As pessoas podiam até repreender, mas Cristo Jesus ouviu. As pessoas podem até calar
o silêncio do nosso ser, a angústia da nossa alma, as rachaduras do nosso coração podem até calar nossa boca diante do Senhor Jesus, mas ainda assim Ele se aproxima de nós a ouvir a nossa necessidade, a ouvir o nosso sofrimento. O clamor daqueles que são necessitados deveria ser ensurdecedor aos nossos ouvidos. O clamor dos necessitados ao nosso redor deveria ser perturbador, no bom sentido da palavra, se houver. Nós deveríamos nos sentir extremamente perturbados e levados a tentar pelo menos resolver esse problema. Porque se nós ouvimos o grito dos necessitados e não nos comovemos a ir até ele e tentar ajudá-lo, há algo de muito errado conosco. Porque Cristo Jesus se inclinou ao sofrimento da humanidade. E se nós queremos ser como Cristo, nós devemos tentar, pelo menos, nos desafiar a tentar ouvir aqueles que estão ao nosso lado. Quantos estão atolados em seus vícios e pecados e estão gritando por ajuda e nós nem sequer ouvimos, ou pelo menos fazemos de conta que não ouvimos. Um dos problemas para não ouvir o grito dos necessitados é que nós já estamos surdos demais com nossas demandas e ocupações. Nós não temos tempo. Não, estou atrasado, agora não. Aí vai-se embora. Cara, eu lembro que fulano de tal pediu oração, depois eu mando mensagem. Aí esquece, aí nunca manda mensagem. Aí quando finalmente se lembra da mensagem que deveria ter mandado, que vai procurar saber, já está muito pior do que estava antes. A demanda da nossa vida tem nos sugado tanto que nós já não nos preocupamos com a urgência de sermos bênçãos. A demanda na nossa vida já tem nos sugado tanto, já tem sugado tanto o nosso tempo, que nós já não nos preocupamos mais com a missão que o Senhor nos chamou a fazer com a nossa própria vida. Nós temos nos preocupado tanto com tantas coisas, que nós já não nos preocupamos tanto com a missão que o Senhor Jesus nos deu. Os versículos 40, do 40 ao 43, que é a parte mais bela do texto, diz assim: Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando o povo viu isso, deu louvores a Deus. Eu intitulei essa parte do texto como ainda bem que Jesus não é surdo. Que bom que apesar da nossa surdez, Jesus não é surdo. Que bom que apesar da nossa falta de atenção, Jesus não falta com a atenção. Que bom que apesar apesar de sermos omissos, Cristo Jesus não é. Que bom que apesar de nós não intervirmos, Jesus intervém. Que bom que apesar de não nos preocuparmos em tentar resolver problemas que também são nossos, Jesus Cristo se preocupou a tal ponto de dar a sua vida por nós. Jesus parou e ouviu. Que bom que ele ouve o clamor daqueles que sofrem. Que bom que Cristo não ignora o pedido por ajuda daqueles que necessitam. Que bom que aqueles que têm fé e recorrem ao Senhor Jesus têm o seu coração acalmado, a sua alma angustiada, acalentada. E que bom que aquelas pessoas que necessitam, quando clamam por ajuda a Jesus Cristo, com fé e sinceridade, têm as suas orações respondidas. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo por sua misericórdia. Efésios 2, ele começa dizendo que a humanidade estava distante do Senhor Deus e que era por natureza merecedora da ira e da morte. Mas o texto fala também mas Deus, por sua infinita misericórdia, nos reconciliou consigo por meio de Jesus Cristo.
Que bom que no nosso momento de maior adversidade, que bom no nosso momento de maior sofrimento, que bom no nosso momento de maior desespero de nossa alma, Jesus Cristo intervém em nosso favor. Que bom que Jesus Cristo está conosco. Que bom que a transformação vem de Jesus e não de nós. Que bom que a solução dos nossos problemas impossíveis vem do Senhor Jesus e não de nossas próprias mãos. Que bom que Jesus Cristo é misericordioso. O cego glorificou a Deus. Quando o poder de Cristo é demonstrado, seu nome é exaltado. Ver Jesus Cristo, eu não sei quantos aqui já passaram por experiências de milagre. E eu também não sei quantos aqui já passaram pela experiência de ser um milagre. Mas vocês já repararam quão gratificante é saber que Jesus Cristo é aquele que está conosco em todos os momentos. E é por meio dele que as coisas impossíveis se realizam em nossa vida. Já pararam para pensar nisso? Não tem nada nessa vida que não tenha solução e não há nenhum pecador afastado e desgarrado do Senhor que não tenha jeito. O poder transformador do Senhor Jesus Cristo transforma até aqueles que estão em completa distanciamento do Senhor Jesus. O poder transformador de sua palavra convence o homem por meio do Espírito Santo do seu pecado e de sua situação e o leva a buscar o Senhor Jesus, porque em Cristo Jesus ele tem os seus problemas impossíveis resolvidos, não por sua própria vontade e muito menos por sua própria força, mas pela vontade do Senhor Deus e pela força infinita do Senhor. Tem um livro chamado Um Rei Entre os Pobres. Hoje eu estava relendo alguns trechos dele e eu achei uma partezinha aqui que eu grifei, que diz assim: mas a obra de Jesus não parou por aí. Jesus os resgatou, depois também os restaurou, renovou e reconciliou seu relacionamento com Deus. Jesus os salvou das chamas e das ondas e os reuniu com o seu Pai Celestial. A graça é o resgate do povo de Deus, por Deus, da morte para a vida. O ressurreto estava dando aos seus seguidores a oportunidade de levar a ressurreição às pessoas. Era nossa alegria contar-lhes as boas novas, ajudá-los a encontrar o que estavam procurando por talvez toda a sua vida. A graça não deve ser apenas recebida, ela também deve ser dada. A graça que um dia recebemos, a mensagem transformadora que um dia ouvimos e fomos alcançados, essa mensagem, essa graça também deve ser compartilhada. Vocês lembram quando em uma das pregações eu citei aqui que a beleza da vida com Deus deve ser vivida no ordinário? Não sei quantos aqui lembram desse dia. Eu citei até o exemplo da camisa. Posso orar por você da vez que eu fui ali no Mira com Sara. A nossa vida, ela foi alvo da graça do Senhor Jesus. Ela foi alvo da misericórdia de Deus. Se nós que fomos alvos, fomos alcançados por essa graça, por essa misericórdia, não queremos compartilhar com aqueles que estão perdidos e desgarrados, quem irá compartilhar sobre essa graça? Quem irá compartilhar sobre esse Cristo? Quem será a pessoa que levará uma mensagem que salva e transforma as pessoas que estão necessitadas? Quem serão aqueles que irão servir de ouvidos e ouvirão o clamor dos necessitados? Quais serão as pessoas que irão servir de mensageiro do Evangelho da Paz e proclamarão uma mensagem de transformação e vida às pessoas que estão mortas em seus pecados? Quem serão aquelas pessoas que servirão de torre de vigia e observarão ao seu redor e verão quais as pessoas estão em completo sofrimento à nossa volta? Se não formos nós, quem será? Cristo Jesus nos deixou uma missão muito evidente. No final das contas, este é Jesus,
aquele que ouve o clamor das necessidades e faz o que não podemos fazer. Quem é você nesse momento? Quem é você nesse momento? Você é o cego mendigo que está em completo sofrimento, angústia, tristeza, dor, necessitando de ajuda. Você é as pessoas que silenciam aqueles que estão clamando por socorro. Ou você tenta seguir o exemplo de Jesus e ouvir o clamor dos necessitados? Quem é você nesse momento? Hoje de manhã, ontem, na verdade, eu estava num acampamento chamado Conquistar. Inclusive, eu estou até com a camisa do Conquistar. E eu estava falando sobre missão para jovens e adolescentes, maioria adolescentes. A partir dos 13, tinha gente de 11, 12 e até 20 e pouquinhos os que eram conselheiros. No acampamento Conquistar, eu falei algo muito, muito duro, que alguns adolescentes falaram assim, caramba, fizeram essa reação, caramba. Eu falei assim, se nós não estamos falando de Jesus, aquele que transforma, as pessoas que estão necessitadas ao nosso redor, nós estamos sendo extremamente omissos com a causa do Evangelho. E não somente isso, nós estamos cooperando com os passos que essas pessoas estão dando para o inferno. Sabem por quê? Porque aqueles que irão ser resgatados serão as pessoas que um dia ouviram a mensagem do Evangelho e creram no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E essas pessoas, como a própria Bíblia já diz, só crerão se um dia ouvirem. Quem de nós tem proclamado o Evangelho que salva e transforma? Quem de nós tem apresentado o Cristo que ouve o clamor dos necessitados e o sofrimento de nossa alma e do nosso coração? Quem nós temos sido nessas situações? Quem temos sido diante de nossa sociedade? Pobreza, fome, falta de educação, criminalidade gritante, pessoas sofrendo ao nosso redor, prostituição e vícios. São problemas ou não? São ou não resultados da queda? E as pessoas que estão distantes do Senhor Jesus por causa da queda e ainda estão nos seus pecados, presos à sua vida distante do Senhor Jesus, são ou não são problemas nossos? É claro que são. O Senhor Jesus nos deixou uma missão. Ele ouviu o clamor dos necessitados. Ele se inclinou a ajudar aqueles que estavam em desespero. Ele trouxe paz à alma angustiada. Ele trouxe consolo aos enlutados. Ele trouxe vida aos que estavam mortos. Ele trouxe salvação aos que estavam perdidos. Ele trouxe reconciliação com Deus, o Pai, a toda a humanidade que antes estava distante dele. E sabem o que foi que ele também deixou para nós? A missão de sermos comunicadores de uma mensagem que é maior do que nós, sobre um Deus que é maior do que nós, de um reino que é maior do que nós. O que é que nós temos feito pelo reino para que o rei desse reino nos veja? O que é que nós temos feito pelo reino do Senhor Jesus? O que é que nós temos feito por aqueles que estão ao nosso redor em completo desespero e sofrimento? Jesus Cristo parou, ouviu e operou o milagre. Será que nós temos parado, ouvido, dado atenção e agido em favor deles, assim como Cristo fez e deixou de lição para nós? Eu espero fielmente que estejamos fazendo isso. Eu quero orar por vocês. E eu quero fazer um desafio. Se há alguém entre nós que está em algum momento de desespero ou passando por alguma situação difícil, que entende que Jesus Cristo é o seu Salvador e quer nesse momento entregar a sua vida a Ele, faça sinal com uma de suas mãos. Se há alguém entre nós que reconhece Jesus Cristo como fonte de poder infinita, como Senhor gracioso, como aquele que nos salvou e agiu em nosso favor, como aquele que consola o coração desesperado
e consola a alma angustiada. Alguém entre nós que deseja tomar a decisão de seguir a esse Cristo, de conhecer ainda mais esse Senhor, faça o sinal com uma de suas mãos. Alguém entre nós? Não havendo, eu quero orar por vocês. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pelo dia de hoje. Senhor, muito obrigado pela tua mensagem. Senhor, obrigado porque tu és bom. Obrigado porque o Senhor parou, ouviu o nosso clamor, se inclinou e agiu em nosso favor. Louvado seja o teu nome, porque aquilo que nós não conseguiríamos fazer por nós, não conseguimos fazer por nossas próprias mãos, o Senhor fez e faz. Senhor, obrigado porque um dia o Senhor levou sobre si todo o sofrimento humano. Obrigado porque toda a desgraça da humanidade o Senhor levou sobre si. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor morreu em nosso favor. Senhor Deus, nos ensine a ser como o Senhor é. Senhor, nos ensine a ouvir o clamor daqueles que estão desesperados ao nosso lado. Senhor, nos ensine a ouvir o clamor daqueles que estão necessitados, desesperados e que estão em sofrimento ao nosso redor. Senhor, por favor, não nos deixe ser pessoas que ignoram o clamor ensurdecedor daqueles que estão ao nosso lado sofrendo. Não nos deixe ignorar isso. Senhor, nos dê amor às almas perdidas. Senhor, nos dê vontade de alcançá-las. Nos envolva com Teu Espírito Santo para que sejamos encorajados a agir em favor daqueles que não, os menos favorecidos. Senhor, nos envolva com Teu Espírito para que sejamos encorajados a agir em favor daqueles que sofrem, assim como o Senhor Jesus agiu. Senhor, nos ensine a sermos, aos nossos lábios a falarem a Tua mensagem. Nos ensine a com nossas mãos, pés, com todo o nosso ser, demonstrarmos ações de compaixão e graça, assim como Cristo fez. Senhor, por favor, ó Deus, coloque em nosso coração a humildade de entendermos que somos dependentes do Senhor, que carecemos da Tua graça e que assim como todos os outros pecadores da face da terra, nós também um dia estivermos distantes do Senhor. Mas Cristo Jesus nos reconciliou. Senhor, nos ensine a proclamar a mensagem que transforma sobre o Cristo que transformou a história da humanidade e reconciliou toda a humanidade pecadora com Deus, o Pai Todo-Poderoso. Senhor, não nos deixe esquecer que da Tua palavra emana um poder absurdamente grande. Não nos deixe esquecer que o poder do Senhor é infinito. Não nos deixe esquecer de que há solução para todos os pecadores desgarrados. Senhor, nos dê coragem para proclamar a Tua mensagem a todos os povos. Senhor Jesus, esteja conosco, ó Pai. Que o Teu sacrifício seja sempre uma lembrança na nossa mente e que o nosso coração pertença somente a Ti. Que consigamos contagiar mais pessoas com isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Deus abençoe, gente. Só